nova esperança de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Isso depois que um texto foi enviado aos dois lados e agora a expectativa de que possa ser negociada a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo. Léo Valente, editor de Inter da Band News TV, já está aqui com a gente com as informações. Boa tarde, bem-vindo, Léo. Boa tarde. Uma esperança viável, porque já tivemos algumas que se frustraram, né? Exatamente. O que se vê agora é que a chegada de Donald Trump ao poder lá nos Estados Unidos se tornou um prazo de fato. Eles vêm tratando assim, para que se chegue realmente a um cessar-fogo entre o Hamas e Israel nessa guerra que já dura mais de um ano. Houve, então, uma corrida e avanços, porque as discussões seguiram até as primeiras horas dessa segunda-feira, lá no Catar, em Doha, a cidade onde as delegações estão reunidas. E é acompanhada essa discussão não só pelos mediadores do Egito, do Catar e também dos Estados Unidos, mas também pelo observador do Donald Trump, que vai ser o responsável por lidar com as questões do Oriente Médio no governo quando ele assumir já na próxima segunda-feira, dia 20. Então, houve avanços. O que ainda emperra essa questão é porque tanto o Hamas quanto Benjamin Netanyahu querem libertações dos dois lados. Mas no caso de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele ainda mantém o pulso querendo que o Hamas seja completamente desmantelado, destruído, que não exista mais o Hamas e que haja uma ocupação militar de Israel na faixa de Gaza, algo que já não acontece, que já não existe mais lá desde o começo dos anos 2000. Então existe essa crença, né, entre as Um partes impasse, que né? estão lá para que isso avance. Houve avanço, as duas partes concordaram, tanto que o ministro das Relações Exteriores de Israel também disse que houve avanços, mas ainda falta mesmo apresentar para as lideranças e que isso seja aceito, né? As duas partes aceitem e esse cessar-fogo seja mesmo efetivado. Biden e Netanyahu conversaram na noite de ontem e logo depois dessa conversa entre os dois, aí sim, essa negociação desse texto para que os dois lados possam analisar avançou. E agora a gente está falando de uma semana de prazo para tentar fechar esse cessar-fogo, fechar esse acordo antes da posse de Donald Trump. Exatamente, até porque Donald Trump disse que se... Ele fala muito, né? Ele sempre tem aquela retórica dele muito forte. Ele disse que se os reféns... Ele fala sempre dos reféns, mas não das exigências do Hamas, do outro lado. Mas ele disse que se os reféns israelenses não forem libertados, que haverá um preço muito alto, que o inferno vai se fazer ali naquela região, porque ele não vai admitir que essa guerra continue lá e quer e espera que isso termine até a posse dele no próximo dia 20. Vamos acompanhar.